O Jornal Centro-Sul recebe a doutora Denise, doutora em Direito e professora da Universidade Federal de Sergipe. Doutora Denise, o que é essa CPI das ONGs e o que esperar do trabalho que ela realiza? É a mais recente CPI aí instalada, um trabalho de vários anos em que um deputado amazonense chamado Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, vinha já batalhando, colhendo as assinaturas para tentar abrir essa grande caixa preta. Sem dúvida, temos no Brasil uma quantidade de ONGs, e não foi à toa que lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, ele, ex-presidente entusiasta do chamado terceiro setor, além de dizer que dizem que a maioria tem um componente, uma pastoral, comissão religiosa, o ex-ministro do governo Lula, ex-ministro do governo Dilma, que por muitos anos foi do PCdoB, do ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo. Ele exatamente alerta, recentemente foi essa entrevista, para os interesses que estão por trás dessa ampla atuação de ONGs, dessa defesa de ministros do governo Lula contra o desenvolvimento sustentável, sim, na Amazônia, porque, na verdade, alguns dos nomes estrelares desse governo têm maior compromisso exatamente com interesses políticos e econômicos de fora e não com real desenvolvimento, com a melhoria da população que reside naquela área tão importante do país. Já há várias análises, estudos que demonstram que interesses de nações poderosas de fora para que o Brasil não se consolide como um país com maior destaque no campo da produção agrícola, e aí temos essa defesa cega, absoluta, contra o agronegócio, a defesa do aumento de áreas demarcadas para populações indígenas, quando já temos, por exemplo, estados como o próprio Mato Grosso, maior produtor agrícola do país, metade do Mato Grosso é destinado, do território do Mato Grosso, para a área de proteção ambiental ou a área especial de proteção demarcado aí para indígenas. Roraima, tivemos aí o famoso caso Raposa Serra do Sol, em que mais de 70% do território de Roraima é território demarcado para a população indígena. Entre Roraima, parte do estado do Amazonas, nós temos só destinados para o povo Yanomami uma área do tamanho de país como Portugal, de estado como Pernambuco. E nesse governo de potência agrícola, nem querem que se transforme também numa grande potência mineral. Desde o saudoso e incompreendido candidato a presidente, que sempre era taxado como folclórico, como exagerado, o Enéas, ele já dizia, a preocupação desse pessoal, Parlamento Europeu, artistas de Hollywood, não é jornalistas da chamada grande mídia, dessas ONGs ambientalistas, não é conquistar sobre a terra da região amazônica, com suas árvores, sua vegetação, é conquistar embaixo da terra. Ali há grande quantidade de minerais, desde áreas onde se explora diamantes, mantido exatamente por uma empresa internacional, acho que no Pará, até a proibição de exploração de potássio, nitrato de potássio e outros materiais que produzem fertilizantes. Acho que todo mundo se lembra, quando iniciou a guerra da Ucrânia, a crítica que recaiu sobre o ex-presidente Bolsonaro, quando dizia: a gente pode produzir fertilizante suficiente aqui no Brasil, porque a gente tem matéria-prima
principalmente na região amazônica, com cuidado, com gerenciamento. É possível explorar, mas ele teve que ir à Rússia negociar fornecimento desse material para o Brasil, para que a nossa produção agrícola não sofresse. Então, disse, não é, Ivan, quem nos acompanha, que entre países não há o que seria assim amizade ou coleguismo. O que há são interesses. Então, por trás desse discurso sedutor, de proteção ambiental, de salvar o pulmão do mundo, o que há são interesses econômicos, geopolíticos, para que o povo brasileiro fique refém de uma agenda que nos leva a marcar passo no desenvolvimento. O atual governo se coloca como defensor, como aquele que tem preocupação com os povos originários, mas os fatos não dizem a mesma coisa. Uma matéria que foi publicada pelo Terra Brasil sobre os Yanomamis. Aí está. Com Lula, Terra Yanomami registra 122 mortes em 4 meses. A esquerda e o consórcio da mídia silencia. Porque há toda uma orquestração para manter em sigilo essas informações. Ora, porque não é à toa que chama consórcio, né? Com, de estar junto, e sócio de sócios, são sócios dessa narrativa que o presidente disse, não é? O Lula, que o Maduro, um ditador, cuja ditadura mata, sequestra pessoas, até apoia e promove estupros de mulheres, como uma juíza que foi presa porque libertava manifestantes que simplesmente reivindicavam seus direitos de liberdade e que sofreu vários abortos na prisão, e ele dizia para o Maduro: olha, Maduro, você tem que melhorar a sua narrativa, você tem que construir narrativas que se imponham, ou seja, discursos que contrariam a realidade, para serem difundidos e que a população acredite nessas mentiras, nesses falseamentos da realidade. E assim é a construção de narrativas de que o ex-governo era um ex-governo, era uma gestão destruidora do ambiente, era um governo genocida, e o que vemos é que o espírito genocida, destrutivo, está do lado daqueles que muitas vezes do espectro político que criticavam. E grande parte da nossa imprensa silencia, primeiro porque temos um estudo da Universidade de Santa Catarina que mostra que para mais de 90% das pessoas que estão nas redações de jornais, jornalistas, repórteres, são de centro-esquerda, de esquerda e de extrema esquerda. E uma minoria, menos de 5%, se situam no que seria centro e direita. Temos aí esse viés ideológico de esquerda, cuja pauta é identitarista, tudo é racismo, tudo é opressão, onde a pauta feminista, onde a pauta ambientalista domina. Eu volto a citar o Aldo Rebelo, onde ele diz, inclusive, que é muito criticado por ser da velha esquerda e dizerem que ele trai a esquerda. Ele diz: não, vocês é que traíram o que seria o ideário lá da velha esquerda, associado à defesa dos trabalhadores, da população mais desassistida, e hoje se voltam para essas pautas da esquerda internacional. Eu trago também um dado: mais de 120 mortes, e parte dessas mortes estão relacionadas também a uma ampla penetração do crime organizado na região amazônica. O Aldo Rebelo dizia, e eu já conhecia em razão de minhas pesquisas, de meus estudos na área de segurança pública, criminalidade e violência, que o crime organizado
tanto vindo de outros estados, como o Comando Vermelho do Rio e o PCC do estado de São Paulo. Lá mesmo, na região norte, também há uma grande organização criminosa chamada Amigos ou Família do Norte, onde eles disputam aquelas fronteiras imensas, totalmente desprovidas de maior controle, e fazem dos rios, das veias ali, das veredas, rota para o tráfico internacional de drogas, porque ali as áreas onde tem portos estão mais próximas da Europa. Então, hoje nós temos, segundo Aldo Rebelo, né, ele disse, ali o que tem talvez menor poder é o Estado, onde a gente fala da União, dos estados, da prefeitura. Ele cita o caso de um prefeito em uma pequena cidade na fronteira do Brasil que diz que não é mais a prefeitura ou o Estado como um todo o maior empregador do município. E aí ele se surpreendeu e o prefeito disse, não, o maior empregador hoje é o tráfico, que simplesmente boa parte da juventude, até mesmo famílias inteiras, se dedicam à atividade aí de traficância, e o tráfico passa a ter um poder imenso, porque quem dá comida, quem coloca comida na mesa da pessoa, quem dá meio de sustento, é claro que conquistam. Temos esse descalabro na região amazônica, que eu espero que essa CPI lance um olhar sobre as ONGs, mas também sobre outros graves problemas. Talvez até temos aí líderes ou lideranças de organizações criminosas que inclusive criam ONGs. Eu recomendo quem nos acompanha a pesquisar que recentemente no Google saiu uma notícia que não teve muita repercussão, que em uma famosa ONG do Rio de Janeiro, situada lá numa daquelas comunidades cariocas, uma ONG muito badalada, que tem até gente da Globo também ali, dizem que criou, apoia, financia a ONG, onde foi encontrado nela uma grande quantidade de armas ilícitas e, se não me engano, drogas. Enfim, produtos ilícitos, armas e drogas, ou só armas, enfim, encontrada nessa ONG. Então, é uma hipótese plausível que dentre essas ONGs, para além de compromisso em surrupiar riquezas do Brasil, minerais, plantas que podem servir para a cura de várias doenças e patenteiam e levam para fora, como também ONGs daqui de dentro que, travestidas de organização não governamental, são mantidas, foram criadas e são mantidas por organizações criminosas para se travestir de desenvolver atividade ilícita. Então, o quadro é esse, e eu espero que a população brasileira acompanhe com atenção os desdobramentos dessa CPI das ONGs.